Eu saí da CLT e demorou um tempo para eu conseguir me sustentar como afiliada. Mas hoje, em 2 meses, eu fiz de lucro. Não tô falando de faturamento, tá? Tô falando de lucro. Eu fiz de lucro mais do que eu levava o ano inteiro para fazer, trabalhando como coordenadora em uma empresa no Rio Grande do Sul. Oi, gente, Jéssica Maciel aqui. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu compartilho com vocês coisas bem importantes que aconteceram na minha vida e que talvez possa ajudar aí na vida de vocês, na trajetória de vocês, trabalhando como afiliado na internet, afiliado digital. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Eu gravei um vídeo bem parecido com esse há umas 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, onde eu fiz o fechamento do mês de agosto e falei um pouquinho sobre o meu processo de sair de um resultado negativo para um resultado de 37 mil reais de faturamento, com mais de 100% aí de lucro. E hoje vai ser mais um vídeo onde eu vou te falar sobre o meu mês de setembro e vou te contar um pouquinho aí também lá da minha época de resultado negativo, que foi há 2 meses atrás, e como eu saí daquele resultado negativo para chegar nos 78 mil reais faturados como afiliada. Em 2 meses, gente, eu saí do negativo. No segundo mês, eu faturei 78 mil reais em 30 dias. Se eu pegar o mês de agosto e o mês de setembro, foram mais de 100 mil reais aí faturados como afiliada, saindo de um mês de julho negativo. E antes de começar a te falar um pouquinho sobre esse assunto, eu já te convido aí para deixar o like, para comentar. Comenta aqui nesse vídeo se você assistiu o meu vídeo onde eu falei lá sobre o meu mês de agosto. E deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tava aqui, ó, no meu escritório. Ixi, vou ter que mexer na câmera. Estava ali no meu escritório gravando meus conteúdos. E aí eu decidi de gravar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Eu tive que interromper esse vídeo para te fazer um convite. No dia 10 de outubro, às 20 horas, eu vou fazer uma live para falar sobre a minha mentoria. Pela primeira vez, depois de 3 anos trabalhando como afiliada, eu vou fazer uma mentoria onde eu vou mostrar todo o passo a passo, toda a parte estratégica que eu utilizei para chegar nesses valores que eu tô compartilhando aqui nesse vídeo. Então, se você tiver interesse, eu te convido para participar da live que eu vou fazer no dia 10 de outubro, às 20 horas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário. Te espero. O que acontece? No meu último conteúdo, eu gravei, no meu último vídeo onde eu falei sobre os meus resultados, eu gravei na beira da praia. E uma galera comentou comigo que gostou muito do vídeo, porque além do conteúdo que eu trouxe, inspirou muito eles para que eles quisessem vir para a praia, para que eles se sentissem um pouquinho aqui com essa vista maravilhosa que eu tenho, né? Sentisse um pouquinho dessa energia de viver na beira da praia, de viver de frente para o mar. Então hoje eu decidi fazer esse conteúdo aqui do meu quarto, do meu escritório, mostrando para vocês aqui essa minha vista. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o meu mês de setembro, sobre os percalços que eu passei e sobre como eu consegui faturar 78 mil reais como afiliada. Muitas coisas muito importantes aconteceram no mês de setembro e eu senti de compartilhar isso com vocês. Inclusive, quando eu fiz o fechamento do mês de setembro, eu abri uma live lá no meu Instagram, onde eu falei um pouquinho sobre o que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas mesmo que vocês tenham assistido a live, eu convido a assistirem esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te contar uma coisa muito importante no final desse vídeo, mas também, às vezes, a gente traz insights diferentes, sabe? Vem de dentro, é uma coisa assim, não é um vídeo planejado, com roteiro, com coisas específicas sobre o que eu vou falar. Então, em vários momentos, você vai me ver aqui me mexendo, pegando alguma coisa, ou então falando, tendo insights diferentes do que eu tive na live, porque realmente o que eu vou te trazer aqui é de coração. Então, gente, como vocês viram lá no meu mês de julho, eu fiquei 318 reais negativo. Como vocês viram? Não, né? Não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo assistiu o vídeo anterior, mas no vídeo anterior eu compartilhei sobre o meu resultado de 318 reais negativos. E o que eu tenho para trazer para vocês é sobre o processo que eu passei
para sair dos R$ 318 negativos, para chegar nos 37 mil faturados no mês seguinte e chegar nos 78 mil faturado no próximo mês. Então, se eu calcular aí dentro de 60 dias, eu saí de R$ 318 negativos para mais de R$ 100 mil faturados como afiliada, exclusivamente como afiliada, tá? Então, o que aconteceu? Assim, basicamente, tá? Eu senti em um período ali no início do ano, ali nos primeiros meses, na verdade, entre maio e julho, eu senti um pouco de ansiedade, principalmente quando eu mudei para esse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui nas minhas costas. Eu mudei para esse apartamento e eu lembro que eu senti bastante ansiedade. Sempre fui muito grata por morar aqui, sempre fui muito grata por ter alcançado esse objetivo que foi um objetivo da minha vida. Inclusive, eu acho que eu tenho uma agendinha ali onde eu coloquei, em vários momentos da minha vida eu colocava, né, morar de frente para o mar, um apartamento de frente para o mar. Eu sonhei tanto com esse momento que quando ele chegou, eu me senti muito grata, eu me senti muito feliz. Todos os dias eu acordo grata nesse lugar, não tem como ser diferente. Só que eu comecei a sentir uma certa ansiedade dentro de mim. E depois, conforme as coisas foram passando, conforme eu fui estudando sobre mentalidade, eu entendi que aquela ansiedade era talvez um sentimento de falta de merecimento. Na verdade, eu estava sentindo uma ansiedade do tipo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir me manter aqui? Será que as coisas vão continuar acontecendo? Eu vou continuar vendendo? Eu estou há 3 anos no mercado de afiliados, 2 anos trabalhando exclusivamente como afiliada. E foi somente depois de mais de um ano inteiro trabalhando exclusivamente como afiliada que eu alcancei a casa dos 5 dígitos, os primeiros R$ 10 mil por mês faturados como afiliada. Então levou um tempo aí para eu alcançar os meus primeiros resultados. E aí depois eu vinha numa constante, todos os meses faturando 5 dígitos. Faturando 5 dígitos por mês exclusivamente como afiliada. E aí quando eu mudei para esse apartamento, veio esse sentimento que eu compartilhei com vocês, esse sentimento de angústia, de ansiedade, de não saber se ia dar conta. Enfim, veio esse sentimento aí e de fato eu não conseguia mais colocar as coisas em prática. E parecia que tudo que eu fazia estava dando errado, sabe? Parecia que todas as campanhas que eu subia ou eram reprovadas, os anúncios eram reprovados, ou a minha conta era suspensa. Eu, depois de muito tempo de experiência, passei uns 2 dias, eu acho, assim, ó, super empolgada, eu vou trabalhar, vou colocar em prática, vou fazer, subir um monte de anúncio, aquela coisa do tipo assim, eu preciso vender, sabe? E aí eu subi um monte de anúncio numa mesma conta. Eu com toda a experiência, né? E aí já trazendo um insight aqui para vocês, não faça isso, tenha contingência, trabalhe com contingência, separe as contas e os produtos. E naquele momento de ansiedade eu não estava refletindo de forma mais consciente para saber que eu não poderia fazer aquilo, obviamente. Então foram cerca de 2 dias ali subindo campanhas adoidado e do nada, do nada a minha conta foi suspensa. E aí todo aquele trabalho que eu tinha feito durante 2 dias, na verdade vários dias, né? Porque foram dias escolhendo produto, estruturando campanha, enfim. Todo aquele trabalho tinha zerado, na verdade. E aí eu senti que alguma coisa dentro de mim não estava legal, sabe? E aí o que acontecia? Mais ainda, eu sentava na frente do computador, eu sabia o que tinha que fazer e eu não conseguia colocar em prática. Parecia que eu tinha travado, sabe? Parecia que mesmo depois de toda a experiência, eu tinha andado para trás, eu não sei explicar, eu comecei a ficar nervosa, os meus produtos que vendiam começaram a parar de vender, até mesmo aquelas campanhas que eu conseguia, de fato, colocar no ar, que eu conseguia fazer rodar, elas gastavam e não vendiam, ou mesmo quando vendiam e ficavam no negativo.
Então, sim, eu tive um faturamento em julho, mas o meu resultado final do mês de julho foi menos R$ 318. E, obviamente, o meu faturamento foi muito baixo, que não pagou nem os anúncios. Então, eu entendi que eu precisava trabalhar dentro de mim, sabe? Eu entendi que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, por que eu não estava conseguindo colocar as coisas em prática, por que eu estava tendo aquela sensação, aquele sentimento, por que parecia que eu estava voltando para trás. E aí eu fiz um treinamento de mentalidade e nesse treinamento eu pude identificar várias coisas. E esse lance de falta de merecimento, talvez, foi uma das coisas mais importantes, um destrave que eu identifiquei, do que eu tava passando, sabe? E aí eu comecei a trabalhar minha mentalidade, e então o mês de agosto foi o mês que eu compartilhei no vídeo anterior, onde eu faturei aí mais de R$ 37.000 como afiliada. E assim, ó, foi incrível, porque era como se eu tivesse destravado uma chave em mim que me mostrou que eu sabia realmente o que eu tava fazendo, eu sabia fazer, só que eu tava trancada, sabe? Eu tava travada, eu precisava tirar aquela trava de mim. E aí, quando eu tive aquele resultado do mês de agosto, eu falei, nossa, agora estourou, agora eu entendi tudo, eu entendi o que aconteceu, eu entendi o que tá acontecendo. E aí o mês de setembro veio. E o mês de setembro veio assim, ó, estourando. Aí eu lembro que eu não sei se foi quando eu encerrei o mês de agosto, acho que foi quando eu encerrei o mês de agosto, eu postei nos meus stories compartilhando o meu mentor. E aí eu brinquei com ele assim, ó, pode preparar a placa que os 50k vem no mês de setembro. E de fato, gente, quando começou o mês de setembro, ele começou assim, ó, estourado. Aí eu já comecei fazendo $1.000 por dia. Tinha dias que eu fazia $1.000, $800, $1.200. E aí eu fiquei assim, nossa, que massa. E aí eu comecei a fazer os cálculos, assim, ó, do dia 1º ao dia 7. Se eu não me engano, foi no dia 7 de setembro, eu calculei exatamente a quantidade de dias do mês. E aí eu comecei a dividir e eu vi, gente, que eu poderia chegar nos R$ 100.000 em setembro. Nossa, quando eu percebi isso, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, eu quero 100 mil, eu já não quero mais placa de 50, eu quero placa de R$ 100.000, porque eu vou alcançar uns R$ 100.000. E aí eu comecei a compartilhar com alguns amigos, algumas pessoas do digital que também estão em busca aí dos R$ 100.000 por mês. E aí a gente começou a falar sobre o assunto e tal, e aqueles R$ 100.000 não saía da minha cabeça. Só que assim, eu passei a vida inteira, mesmo antes de conhecer o mercado de afiliados, eu passei a minha vida inteira desejando alcançar os R$ 50.000 por mês, os R$ 50.000 faturados. A vida inteira, antes mesmo de conhecer o mercado de afiliados. E quando eu percebi que eu estava no mês de setembro, nos primeiros dias ali, fazendo $1.000 por dia, eu digo, gente, os R$ 100.000 vêm. E eu esqueci daquele meu sonho dos R$ 50.000 por mês. Era como se eu tivesse pulado uma etapa, era como se eu tivesse querendo fazer algo além do meu processo. Só que na hora eu não percebi isso. E eu fiquei tão ansiosa pelos R$ 100.000 por mês, que quando eu acordava e não tinha venda, ou a venda era baixa, $100, $120, $140. Quando eu acordava e eu ainda não tinha chego perto ali dos $1.000 por dia, eu ficava nervosa. Comecei a ficar ansiosa. E aí, o que eu fiz? Comecei a aumentar o orçamento de campanha, aumentar campanhas, buscar novos produtos, testar produto adoidado. Gente, eu testei 11 produtos. Desses 11 produtos, 5 produtos ficaram no negativo. De 11 produtos que eu testei, metade ficou no negativo. E aí eu comecei a ficar ansiosa. Sabe aquela ansiedade de antes de eu faturar os 30 e tantos mil reais por mês? Sabe aquela ansiedade de quando eu mudei pra cá e não sabia se eu ia dar conta de pagar o aluguel do apartamento?
aquela ansiedade voltou. Eu comecei a ficar ansiosa porque eu tava aí investindo mais de R$ 2.000 por dia em anúncio. Foi coisa muito rápida, tá, gente? Foi tipo assim, foi questão de uma semana ali, 4, 5 dias. Eu comecei a investir R$ 2.000 por dia em anúncio. E aí eu comecei a ficar ansiosa quando eu acordava e não sabia se os R$ 2.000 investidos em anúncio tinha sido pago. Eu percebi que a minha mente estava me sabotando. Eu percebi que eu mesma não estava acreditando em mim. Mesmo acreditando, mesmo querendo alcançar os R$ 100.000, eu percebi que eu não estava pronta para aquilo. Que eu estava querendo dar um passo maior do que a perna, aí de verdade. Diferente do lance aqui do apartamento, que eu achava que estava dando um passo maior que a perna, mas na verdade é aquela coisa, coloca o pé que Deus coloca o chão, sabe? Porque quando eu mudei pro apartamento, eu mudei com consciência, eu sabia o que eu estava fazendo. Quando eu comecei a subir um monte de campanha doidado, sem analisar direito, sem cuidar direito o orçamento, o custo por conversão, aquela coisa racional mesmo que a gente precisa ter ali nos nossos anúncios, quando eu vi que eu estava só investindo, querendo alcançar os 100 mil, sem cuidar do meu negócio, de verdade, eu comecei a ficar ansiosa. Eu percebi que eu fiquei mega ansiosa, porque eu só tava olhando para os 100 mil. Eu já não tava mais sendo grata pelos, sei lá, $500 no dia, $300 no dia. Eu tava querendo 100 mil. E aí eu percebi que aquela ansiedade tinha voltado. Eu percebi que a minha paz mental que eu tinha alcançado no mês anterior, ela tava ficando de lado para dar espaço para uma ansiedade desnecessária, sabe? Aí, gente, o que aconteceu? Eu falei assim, até mandei para um amigo meu. Se esse meu amigo assistir esse vídeo, eu vou pedir para ele comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, você que recebeu um direct meu com áudio falando o seguinte: eu quero muito 100 mil, mas eu não vou perder a minha paz mental. Eu não vou ficar enlouquecida querendo 100 mil e esquecer de cuidar de mim. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz no mês de agosto. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha paz mental. E se tiver que ser, vai ser. Eu tenho certeza que eu sei fazer o que precisa ser feito. Mas se não for agora no mês de setembro, vai ser no mês de outubro ou no outro, eu não sei, vai ser quando tiver que ser. Eu vou fazer as coisas de forma tranquila e equilibrada, sem me desesperar. E foi exatamente o que eu fiz. Ele concordou comigo e ele também estava passando por esse momento. E ele concordou comigo, obviamente. Ele também parou para refletir como a gente estava sendo ingrato. Cara, você fez R$ 50.000. Eu fiz R$ 50.000 no dia 17 de setembro. Se eu não me engano, foi dia 17 de setembro. E aí veio de novo aquela coisa dos 100 mil no mês, sabe? Eu estou na metade do mês de setembro, o que me impede de chegar nos 100 mil no final do mês? Mas aí eu lembrei daquela ansiedade, daquela coisa toda, eu falei, não, calma, vamos aproveitar o processo? Vamos curtir o processo? Vamos aprender com tudo que passou, com os anúncios reprovados, com a campanha. Ah, eu não contei isso, né? Sabe quando eu tava lá com os R$ 2.000? Isso é importante de falar, eu não falei. Sabe quando eu tava lá com os meus R$ 2.000 em anúncio por dia e bateu aquela ansiedade de, será que eu tô conseguindo pagar os anúncios? Eu já não tava mais feliz quando a venda entrava, eu ficava calculando para ver se estava pagando o anúncio. Sabe nesse momento? Nesse momento que eu senti que a minha mente não tava preparada para aquilo, nesse momento, todos os meus anúncios do meu produto campeão pararam de rodar. Todos eles foram reprovados. Todos os meus anúncios da minha conta, onde eu estava investindo mais de R$ 2.000 por dia, foram reprovados. Eu estava mais de um mês anunciando aquele produto,
com aquelas mesmas campanhas e eles foram reprovados. E aí eu entendi que a minha mentalidade tinha feito aquilo acontecer. Eu entendi que o problema estava totalmente dentro de mim. Eu entendi que as coisas que acontecem na nossa vida têm muito mais relação com a gente, com o que está dentro da gente, do que com qualquer outro problema de Google Ads, de conta suspensa ou caramba 4. E aí foi quando, então, eu relaxei e aí mandei essa mensagem para esse meu amigo falando sobre a minha paz mental. E aí, gente, obviamente, eu não continuei com aquele processo gigantesco. Inclusive, teve um dia, eu compartilhei nos meus stories, quem me acompanha também lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar o meu Instagram aqui para você me acompanhar lá, se você não me segue por lá ainda. Eu compartilhei no dia um story falando sobre isso. Eu falei com a minha mãe de manhã e minha mãe, e aí, como é que foi as vendas e tal? Eu digo, mãe, eu não vendi. Pela primeira vez, depois de alguns dias, né? Depois de um mês inteiro fazendo vendas todos os dias, hoje eu não vendi. E aí eu percebi que eu falei isso pra ela, aí eu voltei, não, peraí, eu fiz venda hoje. Eu só não fiz venda na gringa, mas eu fiz venda no Brasil. Fiz uma venda de 200 e tantos reais. E eu não estava sendo grata por aquela venda, era como se ela não existisse. Entendeu? E aí eu percebi, cara, como a gente é ingrato depois que a gente vai alcançando outros níveis, depois que a gente vai alcançando outros resultados, a gente deixa de ficar grato pelo pequeno, sabe? Inclusive, eu percebi isso na hora e aí eu compartilhei uma story falando sobre isso. Então, assim, eu entendi o que tinha acontecido comigo, eu entendi o que tinha acontecido comigo lá naquele mês negativo, eu entendi o que tinha acontecido comigo nos primeiros dias de setembro, aquela ansiedade, as minhas contas suspensas, todo aquele processo que eu passei, eu entendi. E aí, gente, eu deixei as coisas fluírem, eu continuei fazendo os meus anúncios, cuidando das minhas campanhas, mas de uma forma muito mais leve. E aí eu finalizei o mês de setembro com R$78 mil faturados. Foi o meu melhor mês da vida, foi o meu melhor resultado da vida trabalhando como afiliada. Não só trabalhando como afiliada, né, mas trabalhando de forma adulta. Acho que a minha vida inteira eu nunca tinha feito, aliás, eu acho não, a minha vida inteira eu nunca tinha faturado aquele valor, tinha feito aquele resultado financeiro pra mim, sabe? Eu até comentei com a minha mãe, eu saí da CLT e demorou um tempo para eu conseguir alcançar o que eu ganhava na CLT. Demorou um tempo para eu conseguir me sustentar como afiliada. Mas hoje, em 2 meses, eu fiz de lucro. Não tô falando de faturamento, tá? Tô falando de lucro. Eu fiz de lucro mais do que eu levava o ano inteiro para fazer, trabalhando como coordenadora em uma empresa no Rio Grande do Sul. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui para vocês, é que sim, vale a pena, vale muito a pena a gente se dedicar, a gente correr atrás dos nossos sonhos, a gente ter constância, ter consistência, não desistir mesmo quando a gente sente que tá passando por um momento ali ruim. Às vezes o momento ruim, ele serve como uma lição, ele serve como um aprendizado. Inclusive, o meu momento ruim serviu como um aprendizado para mim, para depois eu alcançar aí os meus $1.000 por dia faturados como afiliada. Então, deixa a mensagem aqui para vocês, convido vocês a me seguir lá no Instagram. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você esse vídeo. Posso trazer mais vídeos como esse, mesclando, obviamente, com muito vídeo de conteúdo aí para vocês. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.